Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá para você que já está acompanhando o programa Papo Certo, com minha apresentação e de João Custódio. Sejam bem-vindos, estamos aqui de segunda a sexta, às 8h30 da noite, logo após o Cadeira Cativa. Papo de sucessões e o direito de herança, partilhas, bens, patrimônios, como proceder para ter o seu direito garantido. Vamos receber mais através da nossa convidada de hoje, doutora Cecília Barros, advogada e especialista em direito de família e sucessões e diretora executiva do IBDFAM. Muito obrigado pela presença no Papo Certo de hoje. Muito obrigada, João e Amanda, pelo convite. Seja muito bem-vinda, então, doutora. Muito obrigada. E você já pode enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp para a nossa convidada te responder. Nós vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e não se esqueçam que também estamos transmitindo pelo YouTube e Facebook e vocês podem compartilhar o programa através dessas redes sociais. Bom, vamos para a primeira pergunta de hoje. Doutora, existe prazo para fazer inventário? João, existe prazo. A lei prevê 60 dias de prazo após o falecimento para os herdeiros ingressarem com o inventário. Acontece que aqui no Rio Grande do Sul, a gente ainda não tem implementada a obrigatoriedade do pagamento da multa pelo atraso no ingresso desse inventário, ao contrário de vários outros estados do Brasil. Então, 60 dias aí é o prazo legal para entrar com o inventário. Aqui eu vejo muito comum, assim, levar às vezes até anos, a família fica ali naquela indefinição, vamos fazer, não vamos fazer, quem vai pagar os custos do inventário e vamos deixando, eles ficam anos sem fazer inventário. Né? É verdade, mas isso acaba por trazer, muitas vezes, prejuízo para as famílias, porque o patrimônio acaba perecendo, né? O ideal realmente é que se proceda o inventário dentro desse prazo, até para poder regularizar tudo, para as pessoas, né, poderem dispor da sua herança e ajuda a evitar muitos conflitos. Eu até estou pensando, porque quando demora muito para fazer inventário, os herdeiros já vão falecendo e já vão ter outros herdeiros e vai cada vez mais ficando mais complexo, né, doutora? Acontece isso, acontece bastante. É como diz a verdadeira bola de neve, vai aumentando, aumentando e fica muito aquilo, né? A pessoa vem com o seu sentimento de dor, não quero mexer nisso, não quero saber daquilo, mas tudo se resolveria fazendo, né, os documentos para sucessões corretamente. Exato, uma das questões que a gente, né, tende agora a informar, disseminar a informação sobre a importância do planejamento sucessório, que as famílias elas conversem, né, sobre isso, apesar de ser um tabu ainda na nossa sociedade. A única certeza que nós temos, né, Amanda e João, é que nós chegaremos ao nosso fim e o nosso patrimônio ele fica, né, e muitas vezes ele fica gerando, né, até conflito dentro da nossa família. Então nós, como profissionais do direito,
temos disseminado essa informação sobre as vantagens do planejamento sucessório, planejamento da herança. Realmente. E, doutora, e como saber se o falecido deixou um testamento? Nós temos alguns tipos de testamento, né? O mais comum, os dois mais comuns são o testamento particular, que é aquele feito, né, muitas vezes de próprio punho do testador, né, com auxílio do advogado, que ele fica guardado, né, de acordo aí com o que o testador define. Nós temos o testamento público, que é feito em tabelionato de notas. Esse testamento, o conteúdo dele é oculto, ele só é disseminado, né, divulgado após o falecimento do testador, né, e ele fica nos arquivos do colégio notarial. Então, é um dos requisitos, inclusive, do inventário, o documento é uma certidão de inexistência ou existência de testamento, que se busca, inclusive, hoje em dia, né, a gente tem bastante acesso online a toda a documentação necessária. Então, através do site da Sensec, a gente consegue, né, emitir essa certidão de existência ou inexistência de testamento. Tira num lugar só daí. Exato. Aqui no Rio Grande do Sul, né, e na verdade esse é um sistema que hoje os tabelionatos, eles estão, né, integrando, exato, as suas comunicações e cada vez mais a gente vai ter a eficiência nessas informações. E doutora, e quando se tem conhecimento de um testamento, o inventário tem que ser judicial? O inventário, ele pode ser extrajudicial, isso é uma das novidades que a gente tem hoje, né? É claro que com o testamento a gente ainda necessita da confirmação, né, desse testamento pela via judicial, não é uma demanda, né, é uma ação de jurisdição voluntária que a gente chama, né, um pedido mais teoricamente mais simples, em que vai ser verificado os requisitos formais desse documento, estando tudo certo, né, é emitida ali, o juiz expede a sentença, que pode ter, inclusive, autorização para partilha pela via extrajudicial, desde que, claro, todos os herdeiros estejam de acordo, né? E, enfim, alguns requisitos também estão sendo flexibilizados, que é a necessidade da maioridade e da capacidade civil. Hoje nós temos alguns exemplos de inventários com crianças, né? E testamento realizados pela via extrajudicial, mas claro, desde que tenha sido feito previamente essa confirmação desse testamento na via judicial e essa autorização tenha sido dada. Tu comentaste agora sobre a questão da concordância, mas quando um dos herdeiros, por exemplo, a viúva, ela não quer abrir o inventário, o que se faz num caso como esse? Infelizmente é muito comum, né, em razão dessa ausência de diálogo entre algumas famílias, que algum herdeiro, né, ou mesmo até a viúva resista por algum receio que ela tenha, né, mas infelizmente ou felizmente é possível colocar em marcha, né, esse inventário, obviamente que inicialmente através de um pedido judicial, porque a concordância, ela é requisito para um inventário pelo tabelionato de notas. Então, se um não concordar, não é possível fazer no tabelionato? Não é possível, é necessário que seja feito pela via judicial. A experiência, né, minha e de diversos colegas que têm especialidade nessa área é que vale a pena insistir na conversa, tentar chegar a uma conciliação para que seja feito um acordo entre os herdeiros e se levar esse inventário para o tabelionato. As vantagens são inúmeras, né? A começar pelo prazo, né? A tendência é se ter uma partilha muito mais rápida em tabelionato do que pela via judicial, considerando o número de processos que a gente sabe que existem, né? E também outra vantagem é o custo, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, as nossas custas judiciais, elas podem chegar a 2,5% sobre o patrimônio, né? Um teto que hoje, não sei bem os números, mas ele pode chegar ou até ultrapassar R$60 mil. E nos tabelionatos, a gente tem um teto que é praticamente 10% desse valor, né? Então, é muita vantagem, realmente. Doutora,
E quando se tem crianças com alguma ou alguém com deficiência mental, só é possível receber a herança via processo judicial? Então, João, o que a gente estava, né, conversando sobre a flexibilização que vem sendo feita, né, para que seja possível resolver essas questões pela via extrajudicial. Hoje nós temos algumas decisões judiciais que autorizam esse inventário pela via extrajudicial, mesmo com a existência de criança ou alguém com alguma deficiência, né, com a ausência da capacidade civil, que é um requisito. Né? Por exemplo, Santa Catarina já foi expedido, né, um provimento que autoriza. Então, a tendência é que, num futuro muito próximo, em todo o Brasil, isso seja possível, que a gente torce, né? Porque, com certeza, é muito mais vantajoso para todos os herdeiros. E, claro, alguns requisitos são exigidos para garantir o direito, né, desses vulneráveis, mas a tendência é que seja possível, né, se desburocratizar isso em favor aí da sociedade brasileira. E, doutora, como que é feito o cálculo do imposto do inventário? Ele pode ser parcelado? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem as alíquotas que vão sobre a transmissão dos bens, né, o imposto TCD, né, imposto sobre transmissão, causa morte ou doação, chega até 6% no caso de inventário. Né? Existem projetos de lei que gostariam, né, que querem implementar uma majoração nessa alíquota, mas hoje a realidade que nós temos é essa, e é calculado sobre o valor da herança. Né? É importante também a gente informar que o viúvo, né, o meeiro, aquele que tem a meação, né, sobre os bens, sobre essa meação não incide imposto, então incide imposto sobre a herança, né? E dependendo do valor dessa herança, pode chegar até 6% o valor desse imposto. Hoje, no Rio Grande do Sul, é possível o parcelamento, né? Em regra, a pessoa tem até um ano, mais ou menos, para quitar, 10 meses, na verdade, para quitar o valor desse imposto. São emitidas guias pelo sistema da Secretaria da Fazenda, mas é importante também informar que a escritura pública, né, no caso do inventário extrajudicial, ou né, o formal de partilha, no caso de inventário judicial, só é expedido com a quitação do imposto. Né? Então, assim, é possível parcelar, mas a gente só vai ter tudo resolvido depois de tudo pago. Depois de pagar a última parcelinha, depois vai estar liberado. E doutora, e hoje cada vez mais as pessoas têm mais pets, né, têm mais animais em casa e tal. Então, esses dias me comentaram se é possível deixar a herança para os pets. É isso mesmo? É possível? No Brasil, não é possível, João, deixar a herança para pet. O que acontece, né? É possível que os tutores que, enfim, tenham, né, animais de muita estimação e se vejam ali, né, na iminência de alguma situação, queiram garantir os cuidados desse pet. Existem instrumentos jurídicos que facilitam e favorecem isso, tá? É possível, por exemplo, né, esse tutor deixar um testamento, né, deixar um bem para um herdeiro pré-determinado ou alguém da sua família ou não, né? Claro que tem outras questões envolvidas, mas respondendo à pergunta, essa pessoa ela fica como herdeira desse patrimônio com uma incumbência, né, de cuidar desses pets. Aí por um período que pode ser durante toda a vida desse pet. E aí, enfim, cumprido esse requisito, né, esse encargo que a gente chama, essa pessoa então depois recebe o patrimônio como seu. Mas enquanto, né, o animal tá ali, ele tem esse dever aí de assisti-lo. É possível. Estava pensando agora, porque geralmente um gato, um cachorro, é em torno de 15 anos, vamos supor, né? Estava pensando, tem um amigo meu que tem um papagaio. O papagaio dura até mais de 50 anos, o papagaio vai bastante. Se o pet for o papagaio, o cara tá ferrado. Boa essa, João. Doutora, eu queria te perguntar, e quando o inventário tem imóveis e valores em conta, é preciso entrar com um processo judicial?
Então, é possível, havendo acordo, né, entre todos os herdeiros, eles tendo esses requisitos preenchidos, é possível esse inventário pela via extrajudicial. Antigamente era exigido um pedido, né, judicial para que esses valores fossem utilizados para pagar os custos do inventário, né? Que, muito embora a gente já tenha comentado que em tabelionato os valores são reduzidos, ainda assim, para algumas famílias, né, são custos elevados. Às vezes as pessoas não têm liquidez, né? E essa questão dos imóveis, os imóveis muitas vezes podem ser comercializados, alugados, administrados. Mas daí não é possível, né? Daí tem que pagar IPTU, tem que pagar condomínio, tem que pagar manutenção. Exato. Então, hoje nós temos, né, uma novidade, através de um provimento do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, se implementou aí uma possibilidade de, a gente chama de alvará extrajudicial, mas nada mais é do que uma escritura pública de nomeação de inventariante com autorização para a administração desses valores em conta, né? É apresentado, então, os valores a se pagar, muitas vezes até os próprios impostos, né? O ITCMD pode ser pago com esse valor em conta. Então, é apresentada essa escritura no banco, né? Com essa autorização que ela é formulada pelo próprio tabelião, e aí, com isso, o inventariante pode quitar essas despesas e aí dar prosseguimento e até muitas vezes, né, finalizar o inventário e resolver aí a vida da família. E doutora, e para quem faz união estável com separação de bens? A companheira ou companheiro, para ter acesso aos bens, tem que entrar via judicial? Bom, assim, como a gente está falando de direito de herança, né, no caso, é importante a gente falar isso, João, porque muitas pessoas acabam confundindo as questões de família com as questões sucessórias. Independente do regime de bens, tanto do casamento quanto da união estável, o companheiro ou cônjuge, ele é herdeiro, né? Principalmente, assim, é importante falar que o companheiro, ele hoje é herdeiro, né? Teve a declaração de inconstitucionalidade de um artigo de lei que fazia essa distinção entre as famílias. Hoje, né, é praticamente senso comum entre toda a doutrina e jurisprudência que o companheiro herda. Então, independente, mesmo com o regime de separação convencional, tá? A gente está falando aqui quando as partes, elas definem o seu regime de bens por livre e espontânea vontade, elas né, instituem essa união estável com separação, um deles vem a falecer, o companheiro, ele é herdeiro, sim, né? Ele só vai necessitar de uma ação judicial na hipótese de os outros herdeiros aí não concordarem com isso, né? Que aí ele vai ter que requerer, então, que um juiz declare um direito que é, né, garantido hoje, né? Não haveria necessidade de ingressar com essa ação, não fosse essa resistência. Então, ok, então, nós vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco vamos responder as diversas perguntas que já foram enviadas, então, aqui para nossa convidada. Fique aí que já voltamos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, economia, política, turismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e enviar a tua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp, lembrando que também estamos nos principais canais digitais. Bom, doutora, chegaram algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta de uma pessoa que falou assim: fiquei viúva e não tive filhos. Preciso dividir a herança do meu marido com os pais dele?
Sim. Nós temos uma determinação, né, legal que estabelece quais são os herdeiros necessários de alguém, né? Hoje, os herdeiros necessários são os descendentes, né? Os ascendentes, filhos, o pai e o cônjuge e também o companheiro, como a gente falou, né, no bloco anterior, que as famílias, elas não têm diferenciação se são através de casamento ou união estável. Então, falecendo alguém sem filhos, né, os herdeiros necessários, então, são o seu cônjuge ou companheiro e os seus ascendentes, né? Então, enfim, são alguns detalhes que a gente não vai entrar agora, porque, como a gente estava falando, né, João, o direito das sucessões, Amanda, ele é composto de regras. Então, muitas vezes, a lógica, ela não se aplica. É uma especialidade que, enfim, exige muita dedicação, muito estudo. E dentre essas regras está que o companheiro ou, né, o cônjuge, ele é herdeiro e, havendo ascendentes desse falecido, ela, a depender do regime de bens, ela tem a sua meação já, a metade do patrimônio, e sobre a parte que sobrou, ela ainda concorre. Então, ela herda, né? Independente do regime de bens, porque a gente tem, não sei se já passou por aqui algum convidado que falou que quem herda não meia, quem meia não herda, né? O meieiro não tem direito à herança, mas em casos específicos tem sim, e esse é um deles. Não. Então, é uma pergunta bem importante. Não, inclusive, a próxima que eu vou te fazer agora tem em relação, né? Fiquei viúva e os filhos do meu falecido marido querem vender a casa que eu moro e pegar a parte deles. Como eu fico? Imagino que a pessoa não sabe nem onde vai morar, né? Sim, e isso é hoje a gente tem ainda, né, um resquício de uma legislação protetiva, né, que beneficiava principalmente as viúvas, as mulheres, né, pelo fato, enfim, dessa nossa sociedade, né, que as mulheres, né, nos tempos anteriores, ficavam muitas vezes cuidando dos filhos, não tinham atividade econômica, não tinham renda, né? E às vezes... Trabalhavam bastante em casa, né? Muito, né? Com certeza. Mas aí, muitas vezes, ficavam viúvas e, enfim, se viam naquela situação, né? Claro que muitas vezes os filhos não exigiam nada, mas e se for uma segunda núpcia, né? Ela não tem, aqueles filhos lá não são dela. Então, ela tem o direito real de habitação. Ela tem o direito de moradia naquele imóvel. Claro, existem alguns requisitos, como, por exemplo, ser o único imóvel daquela categoria a inventariar, né? Em sendo a única casa, enfim, como a gente comentava, né? Não sendo algo nababesco, né? Luxuoso, que poderia se chegar ali a um termo, né? Enfim, alienar aquele imóvel, adquirir outro para sua moradia, mas, em regra, ela tem direito real de habitação e, enfim, ela pode ficar ali no imóvel o período, né, a depender se ela não contrair novas núpcias, não adquirir outros bens, ela pode ficar morando ali. Fica para sempre. E os herdeiros, cara, ela fica com a responsabilidade da manutenção, de arcar com as despesas do imóvel e tudo mais, mas ela não pode ser despejada pelos outros. Outra pergunta aqui, doutora, que é muito comum nas famílias, né? Essa questão, o pai beneficia mais um do que o outro, né? Vamos ter uma pergunta. Tenho um irmão e desde sempre meu pai beneficiou esse meu irmão com bens, com mimos, com dinheiro, né? E na hora da divisão da herança, o telespectador está perguntando, ele consegue que o juiz faça um cálculo justo? Essa também é uma pergunta. Os espectadores estão aqui, né? A gente pede para eles enviarem as mensagens antes mesmo, porque eles já sabem qual é o tema. E eles se esforçam para mandar as perguntas mais difíceis mesmo. Ela é uma pergunta, assim, que tem... né, vários aspectos a se considerar, é uma resposta bem complexa, mas vamos objetivar, assim, simplificar ao máximo, tá? Em regra, sim, tá? Os herdeiros, como a gente já falou, né, os herdeiros necessários, os descendentes, eles têm
algo que se chama legítima, que é uma garantia, né, de que eles irão receber uma herança equivalente, né, e sobre ao menos a metade do patrimônio da pessoa falecida. Então, enfim, na hipótese de um pai, né, que tem patrimônio, digamos que tem 2 filhos e tem interesse em beneficiar algum deles, seja por alguma necessidade especial, ou seja, enfim, por alguma questão íntima, ele pode fazer isso, tá? Mas para que esse benefício não reverta depois em desfavor desse herdeiro, ele tenha que fazer, né, apresentar o que ele recebeu, né, para que se faça o cálculo, né, da igualdade da herança com o irmão, esse pai ele tem que tomar alguns cuidados, como, por exemplo, no caso de uma doação, ele precisa especificar na escritura de que aquele bem doado, aquele patrimônio, ele saiu da parte disponível, né, que aí ele, então, não fere esse 50% da legítima que a gente falou. É um pouquinho, né, complexa a coisa, mas ele pode beneficiar um filho, seja, né, através dessa cláusula numa escritura de doação, seja através depois de um testamento declarando isso. Então, na ausência dessa declaração, esse filho que recebeu essa antecipação de herança vai ter que apresentar para que seja feito um cálculo de equalização dessa herança com o irmão. Bom, então sabemos que de alguma forma é possível, bem organizadinho, dá para resolver. Exato. Doutora, mais uma pergunta. Eu tenho um filho com deficiência mental e fico preocupado, desculpa, com o futuro dele. O que eu posso fazer para protegê-lo em relação aos bens, já que o meu esposo tem mais um outro filho de outro casamento? Sim, Amanda. Então, a gente volta para o início do programa em que a gente, né, acabou falando ali da importância do planejamento sucessório das famílias, né? Principalmente quando existe alguém com alguma vulnerabilidade, como é esse caso, né? Esse filho, então, enfim, na ausência dos seus pais, como que ele vai se ver, né? Se ele não consegue, enfim, né, não tem o discernimento necessário para os atos da vida civil. Esse filho pode ser beneficiado com planejamento sucessório. Por exemplo, existem vários instrumentos jurídicos, como o testamento. Esse filho ele pode receber essa parte disponível da herança. Ele pode ter designado alguém de confiança do seu, né, responsável para os seus cuidados. Um curador? Sendo maior, ele pode ser, né, ter nomeado um curador, né, sendo menor, ele tem nomeado um tutor, ele pode ter, né, esse testador, né, ele pode designar um local onde essa pessoa vai ficar, né, após a sua morte, ele pode ser beneficiário de um seguro, enfim, existem muitas possibilidades e é importante, assim, disseminar essa informação para a sociedade que, sim, é possível ter um planejamento, né, de pós-morte em benefício dos seus herdeiros e principalmente daqueles com vulnerabilidade. Doutora, uma questão que acontece um pouco ainda, né, mas vamos supor que uma pergunta do telespectador, né, eu não tenho o nome do meu pai no registro, né, mas ele descobriu depois de um tempo quem é o pai dele. Ele pode solicitar, como é que ele faz para provar que ele daqui a pouco tem direito a essa herança? É através de uma ação judicial, normalmente, né? Claro que existem situações em que as pessoas conseguem, né, chegar ali, descobrir isso e chega a família, né, de comum acordo, de livre, espontânea vontade, faz esse trâmite. Mas, em regra, né, através de uma ação judicial, que se chama investigação de paternidade, já havendo esse falecimento e bens, né, que esse herdeiro teria direito, seria uma investigação de paternidade acumulada com uma petição de herança, né? Só que nós temos prazos legais, porque isso, né, também, o direito não socorre a quem dorme. Perfeito, então. Nós chegamos ao final do programa. Muitas outras perguntas ainda não foram respondidas e serão logo após, então, aqui pela doutora Cecília. Muito enriquecedor para nós e também para o nosso público a tua presença aqui. Muito obrigada. Eu agradeço o convite e fico muito feliz de poder, né, compartilhar um pouquinho do conhecimento sobre essas questões tão importantes. Bom, eu agradeço você de casa por ter nos assistido, né? Lembrando que o programa reprisa amanhã às 7h30 da manhã.
Então, amanhã, 8h30, estaremos aqui novamente com o Papo Empreendedor. Estaremos esperando vocês. Até lá!